E aí, seus viciados em história. Antes da gente começar a destrinchar a vida do maioral, do cara que botava a Europa pra mamar, já se adianta e faz o básico. Se inscreve no canal, esmaga o like e ativa o sino, porque hoje o papo reto é sobre o homem que era o puro suco do caos, Napoleão Bonaparte. Bora que o bagulho vai ficar doido. O começo do rolê. Do perrengue ao privilégio Córcega, 1769. Pensa num lugar que era o irmão mais novo da França. É lá que nasce Napoleone di Bonaparte. Sim, o nome do cara era italianado para você ver o nível do rolê. A família dele tinha título de nobreza, mas era aquela nobreza Nutella, sem grana, quase um Zé Ninguém com diploma. O pai dele, na lábia, consegue uma bolsa pro Napo ir estudar na França. E aí, meu amigo, o bullying comeu solto. Ele era o esquisitão da turma. Baixinho, sotaque gritando não sou daqui e zero entrosado com os playboys franceses, que eram tipo os Faria Limers da época. Enquanto a galera tava no bem bom, o Napo tava como? Amassando os livros, virando a noite estudando tática militar e já pensando: calma, meus nobres, um dia o pai vai amassar vocês. Ele tava só metendo o shape pro futuro. Aí, do nada, a Revolução Francesa explode. Foi o maior cancelamento em massa da história. Cortaram a cabeça do rei, da rainha, e a França virou um Battle Royale, um salve-se quem puder. Para um cara focado e com a mira a laser como o Napoleão, o caos era uma oportunidade de ouro. Em 1793, na cidade de Toulon, o bagulho ficou sério. A galera do contra queria entregar o porto para os ingleses. Napoleão, que era só um capitãozinho, chegou na humildade e mandou a braba: segura a minha luneta que eu resolvo essa parada. A estratégia do maluco foi tão absurda, mas tão absurda, que ele botou os inimigos pra correr e virou herói. Com 24 anos, já era general. O homem não hitou, ele estourou a bolha. O pai tá on e ninguém tancou. Depois dessa, o nome do cara tava em todas. Mandaram ele pra Itália para liderar um exército, que era a definição de resto. Os caras estavam sem grana, sem uniforme, só a carcaça. Chegando lá, o discurso dele deve ter sido tipo: e aí, meus consagrados? Tamo na merda, eu sei. Mas do outro lado tem honra, glória e, o principal, o pix dos inimigos. Bora buscar? E os caras foram no gás. Napoleão não só venceu, ele humilhou os austríacos. Foi tanto gain que ele voltou para Paris sendo carregado pela torcida. Mas o homem não parava quieto. A popularidade dele estava tão alta que os políticos ficaram com o C na mão. Para tirar ele de cena, inventaram um rolê aleatoríssimo. Vai lá pro Egito, campeão! Vai atrapalhar os ingleses! A parte em terra foi um sucesso. Ele deu uma aula tática nos mamelucos. Mas no mar... no mar a frota dele tomou um couro tão grande do almirante Nelson que chegou a ser cringe. Foi um loss histórico. Enquanto o BO comia solto no Egito, ele soube que a França estava um caos de novo. O que ele fez? Simplesmente largou o exército dele lá, famoso "se vira aí, galera", e vazou de volta para a França. Gênio ou fedido? A história julgará. O golpe de mestre e o auge. Modo imperador. Ativado em Paris, o poder estava quicando na área, só esperando alguém para chutar pro gol. Ele se juntou com uns parças, deu o famoso golpe do 18 de Brumário e virou o chefão da França. Foi um perdeu playboy em nível nacional. E o cara não só era bom de guerra, ele era um gestor de milhões. Criou o Código Napoleônico, que foi tão brabo que muito país copiou. Arrumou a economia, botou a educação nos eixos. A França, que estava um lixo, recebeu um glow-up que nem filtro de Instagram faz. Mas ser primeiro coso era pouco para ele. O ego do baixinho não cabia na Europa. Em 1804, ele decidiu que era hora de zerar o game. Numa cerimônia que foi o puro suco do poder em Notre Dame, ele chamou o Papa para coroá-lo. Na hora H, quando o Papa ia botar a coroa na cabeça dele, Napoleão tomou a coroa da mão do velho e pá! Se coroou. E depois coroou a esposa. A mensagem foi clara, um PPRT para o mundo. Eu sou o meu próprio hype. Quem manda nessa perra sou eu.
O Papa ficou lá com uma cara de NPC que ninguém esquece, amassando a Europa, menos o time do mar. Como imperador, o calvo de cria, com todo respeito, botou para quebrar. Áustria, Prússia, Rússia, podia juntar todo mundo que não dava. Em 1805, na Batalha de Austerlitz, ele deu aulas. Foi tão genial que os outros 2 imperadores saíram de lá precisando de terapia. Ele parecia invencível. O único problema era a Inglaterra. Os caras eram os donos do mar. Na Batalha de Trafalgar, a marinha dele foi de base, completamente aniquilada. Napoleão, pistola, pensou: não vai no soco, vai no bolso, vamos dar unfollow na Inglaterra. E criou o bloqueio continental, proibindo todo mundo de comerciar com os britânicos. A ideia era quebrar a economia dos caras, mas a real é que a Europa inteira dependia dos produtos ingleses. Foi um plano tão ruim que virou o maior tiro no pé da história. Deu ruim, o começo do fim. O bloqueio foi a desgraça. Portugal, parça da Inglaterra, ignorou o decreto. Napoleão invadiu. A Espanha deu chabu e virou um inferno de guerrilha que drenou o exército francês. Mas o erro que fez a casa cair, o momento em que o universo disse "agora tu se fideu", foi a invasão da Rússia em 1812. O czar russo peitou o bloqueio e Napoleão ficou maluco. Juntou mais de 600 mil homens e foi para Moscou. Achou que ia ser fácil. Mas o inverno russo, meu amigo, o inverno russo é intancável. Não tem como. Os russos usaram a tática da terra arrasada. Recuavam e queimavam tudo. Quando Napoleão chegou em Moscou, a cidade estava pegando fogo, um cenário de filme de terror. A retirada foi um pesadelo. Fome, doença, frio de 38 e ataque surpresa. Dos 600 mil, uma mixaria voltou. Foi um loss de proporções bíblicas. A Europa viu que ele estava fraco e geral se uniu. Em 1814, ele foi derrotado e exilado na ilha de Elba. Era para ser o fim. Só que não. O Last Dance, 100 dias de pura loucura. Napoleão não era de aceitar derrota. O cara era teimoso. Em 1815, ele simplesmente fugiu de Elba, voltou para a França e o exército enviado para prendê-lo gritou: "É o chefe!" e se juntou a ele. O cara era o puro carisma. Ele voltou ao poder no evento conhecido como os 100 Dias. A Europa inteira deve ter pensado: ah não, mano, de novo esse cara? Aí veio a batalha final, Waterloo. Foi a grande final da Copa do Mundo da Guerra. De um lado, Napoleão. Do outro, o Duque de Wellington e seus aliados. A luta foi insana, pau a pau. Mas no final, não deu. Foi o GG, o Good Game para Napoleão. Dessa vez, sem chance para comeback. Exilaram ele em Santa Helena, uma rocha no meio do oceano. Lá, o homem passou seus últimos dias escrevendo suas memórias, basicamente a sua própria fanfic, para garantir que a história o visse como um gigante. Morreu em 1821, deixando a pergunta no ar: herói ou vilão? Gênio ou maluco? Sinceramente, ele foi tudo isso e mais um pouco. O cara que saiu do nada conquistou quase tudo e, no fim, provou que até os maiores impérios uma hora flopam. Mas o rolê dele, meus amigos, esse foi de milhões.